Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é de tarde. A verdade que nos liberta, né? Já dizia o nosso grande homem Jesus Cristo: sabereis da verdade e a verdade vos libertará. Exatamente isso. Tem pessoas que só vai sair de um relacionamento com um narcisista, seja ela mãe, esposo, namorado, irmãos, família, quando a pessoa sabe o que é isso, narcisista. Mas aqui hoje eu vou falar sobre a mãe narcisista e o bode expiatório. A mãe narcisista, ela, ao longo do tempo, ela ataca esse bode expiatório desde criança. Ela vai destruindo a personalidade, ela vai destruindo a autoconfiança, ela vai destruindo mesmo a personalidade desse bode expiatório, desse filho bode expiatório. Ela vai jogando toda a sujeira dela ao longo da vida no bode expiatório. E esse filho, ele cresce achando que ele é uma pessoa errada, que ele é uma pessoa cheia de defeito, que ele é uma pessoa ruim, que ele é uma pessoa que não presta, que não vale nada. O que vai acontecer? Esse filho bode expiatório, ele vai ser uma presa fácil para os narcisistas, parceiro. É muito triste isso, né, gente? Porque nós, como mãe, eu sou mãe, e se eu soubesse que tivesse um narcisista ali rebeirando a minha filha, ele já ia sair correndo de mim. E o que acontece? Ela ensina a esse bode expiatório ao longo da vida a ser presa fácil lá fora. Porque ela destrói. Ela, o tempo todo, eu tive uma mãe narcisista e era assim: você é ruim, você não presta, você não vale nada, você é egoísta. O que é que eu fui começando a fazer? A ser a síndrome da boa menina, que ferra, gente, isso ferra. Você começa a ser boa para as pessoas. Não seja, gente, não seja boazinha para ninguém. Seja justa. Jesus Cristo falava: eu não sou bom, eu sou justo. Porque perguntaram: Senhor, tu és bons? Ele disse: não, eu sou justo. O que é ser bonzinho? Eu já me estrepei por ser bonzinho, e muito. Porque essa mãe narcisista colocou na minha cabeça que eu era uma pessoa ruim. Então eu tive que fazer, digo, então você é boazinha para as pessoas. Para narcisista, para vizinho, para que fosse. Porque ela não chegou em mim e falou: minha filha, nunca seja bonzinho para ninguém. Tudo que a pessoa lhe falar de ruim, fala para mim. Era vizinho, me apelidando. Era na escola, era no seu vizinho depois que eu fui morar, abusivo. Então, os demônios sabem que você é vulnerável, porque a mãe já deixou o caminho aberto. E o que é que a mãe narcisista vê nesse filho bode expiatório? O que é interessante nisso? É que o bode expiatório é totalmente o oposto dela. O bode expiatório tem luz, o bode expiatório tem brilho, o bode expiatório tem limite, espirituais, sociais, código penal, civil. Ele tem limite, ele tem luz, ele tem Deus dentro dele. E é a pessoa, isso daí é a doutora Jane que fala, que o bode expiatório veio para salvar, veio para confrontar, digamos assim, entre aspas, a mãe narcisista em dizer assim: irmãos, a gente está diante de uma pessoa destrutiva, o qual é muito difícil, né, gente? E o que acontece? Quando a mãe narcisista sabe que essa filha vai crescer, que essa filha pode denunciá-la, ela vai destruindo. Gente, eu vou te falar uma coisa. A mãe narcisista destrói esse filho perante todos os irmãos. E jamais, nunca, vocês vão recuperar o que você é realmente perante essa família. Porque todos vão ficar
contra o bode expiatório. Porque eles vão enxergar o bode expiatório pela visão da mãe narcisista. Imagina o peso que tem uma mãe narcisista dizendo que a pessoa é ruim, a pessoa é egoísta, a pessoa é isso. Ela está destruindo, gente. De vez dela dizer, falar sobre os perigos do mundo, ela quer mais que o bode expiatório se foda. Eu vi muitas, aliás, eu vi um rapaz dizendo que um bode expiatório foi ao suicídio por causa de uma mãe narcisista. Muito triste isso, gente. Uma mãe, eu como mãe, eu alerto para os perigos do mundo para minha filha. E eu protejo como uma leoa, uma onça, com garras e caninos afiados. A mãe narcisista, gente, ela deixa o filho bode expiatório totalmente vulnerável ao mundo. Isso é muito triste. A mãe narcisista, tem mãe narcisista, eu já vi um relato de uma menina que ela fazia os parceiros dela fazer aquilo, abuso sexual. A minha mãe me colocou de casa para fora, porque ela estava prestes a ser desmascarada. Porque ela estava, um abuso físico terrível. Ela me deixou minha perna toda machucada, cara. E uma pessoa assim, ali no início dos anos 90, eu não sabia nem como me defender. Você não sabe a quem falar, uma cidade pequena lá do Nordeste. Como que você vai falar para alguém isso? Se a mãe são santificada. Então, quando eu fui na lei mesmo, na delegacia, para poder... Eu não sabia nem o que estava acontecendo, eu estava apanhando ali sem saber. Mas não, eles têm ódio, têm raiva, tem não sei o que dentro dele, então ele vai pegar uma pessoa ali para jogar as suas insatisfação, porque elas são dia e noite. Eu vou dar um exemplo. Você vê uma moça quando passa e é estuprada e morta, não sei nem se o vídeo vai, por causa que eu falei assim, sendo violentada. Ai, gente, desculpa, violentada. Ela deparou ali com uma pessoa que estava procurando uma presa para colocar toda a sua seus demônios para funcionar. Porque a doutora Jane fala que essas pessoas ficam procurando ali, ó. Às vezes é maltratar um animal, uma criança, pessoas. E a mãe narcisista, elas procuram pessoas mais vulneráveis. O que é que ela faz? Ela isola o bode expiatório de toda a família para ela ficar abusando. Batendo, apelidando, dizendo que a pessoa... E eu sofri muito com isso. Eu tive que ser boazinha para as pessoas. Não seja, gente. Outro dia eu levei bolo e tive que dar para quase a empresa toda. Para que isso? Tudo bem, que eu digo, eu vou trazer um pedaço de bolo para vocês, também que não queria que sobrasse. Mas não sejam boazinhos. O que minha mãe fez foi deixar vulnerável para o mundo. O qual, gente, uma mãe sadia, ela protege e alerta os filhos contra os perigos do mundo. Ela me deixava vulnerável. E todos os defeitos dela, de ruindade, de egoísmo, de tudo, ela jogava nas minhas costas. E eu achava que eu era aquilo mesmo. E eu não era aquilo, gente. Eu não sou isso. E eu fiquei uma pessoa vulnerável. Tanto é que as consequências foram trágicas. De eu ser boazinha, gente. De eu chegar a fazer tudo para um relacionamento com um narcisista perverso. Psicologicamente. Que eu lavava a roupa, passava para agradar aquela família. Mas depois tudo isso acabou. Tudo isso acabou. Entendeu? Então, a mãe narcisista, ela prepara o bode expiatório para ser a chacota de todo mundo. Se um bode expiatório chegar e falar assim, nossa, as pessoas queriam, tava falando coisa chata na empresa, me apelidando, isso e aquilo. Se você chegar falando, reclamando, porque se minha filha chega nisso, cara, eu sou capaz de ir lá. E eu vou lá e eu vou querer
ter ela sabe o que ela fala? Insatisfação, você mereceu. Quem manda você ser assim? É terrível, gente. Confronta essa mãe narcisista, ou então você diz assim, olha, se você não parar com isso, eu vou lhe denunciar na delegacia ou colocar você no sanatório. Agora, quando esses trastes ficam doentes, é a lei. Mas tem um advogado que diz, se você foi abandonada, se você teve uma mãe narcisista, você não tem obrigação de cuidar dessa mãe. A lei é para todos. Essa mãe narcisista que eu tive, a primeira coisa quando meu pai ficou viúvo, aliás, quando meu pai morreu, a primeira coisa que ela fez foi abandonar os filhos. A gente tudo ali adolescente, sem saber. Elas são egoístas, ela só estava pensando nela. Gente, eu jamais abandonaria meus filhos por causa de macho. Eu ia instruir, eu ia juntar, eu ia fazer uma família forte, mesmo sem os pais, de um ajudar o outro. O que é que ela faz? O que é que a mãe narcisista faz? Ela separa os filhos para reinar, porque ela sabe que os filhos juntos vão pensar assim, peraí, o problema é ela. Não, ela coloca todo o problema, toda insatisfação, toda a sujeira que ela tem em cima do bode expiatório. Aí esse bode expiatório vai ser usada pela sociedade. Vizinho, patrão, relacionamento com narcisista, todo mundo. Aí tem algo espiritual atrás disso. A mãe narcisista, gente, elas são pessoas que vão destruir os filhos, sim. E o bode expiatório, ela quer destruir a todo custo. Dizer assim, ó, se dizer assim, que pra mãe narcisista, que o bode tá na UTI, ela não liga. Gente, eu convivi com a mãe narcisista e é terrível a frieza dela. Ela não tem, gente. Deixa eu arrumar aqui. Ela não tem sentimentos nobres com os filhos. Não dói ver um filho sofrer. Você vê que ela não tem, é vazia, aquele vazio existencial. Então ela tem ódio, porque o bode expiatório tem todas as suas, como é que se diz? Elementos espirituais, eles têm, geralmente o bode expiatório é um dos mais sentimentais e iluminados da família. Então ela quer destruir essa luz para a família seguir ela na escuridão. É isso mesmo. Nossa, Sandra, você falando assim de mãe, gente. Antes de ser mãe, ela foi uma pessoa normal. Mãe não é santa. Pouquíssimas mulheres que eu vejo dizer assim, eu programei o meu filho, a minha filha, e geralmente essas mães perdem esses filhos que ela programou. Essa mãe que eu tive, ela é uma canalhona, cara. Não tava nem aí, teve um monte. Sabe quantos filhos essa canalhona teve? Eu nem sei se foi 12 ou 13, viveram 9. Aí depois que uma morreu de tanto ela não já adulta com epilepsia, ela abandonou. Ficava só no gardenal, não procurava cura alternativa. Ela abandonou. Ela tem crimes nas costas. Morreu ano passado e morreu tarde, eu digo mesmo. Morreu tarde, morreu velha. Pra quê? 86 anos. Eu falo com toda a minha propriedade. Ela não serviu pra nada. Ela não ensinou nada. Ela ensinou os filhos a ser fraco. E tá, como é que se diz? Sofrendo na mão. Todas as minhas irmãs teve relacionamento com narcisista, principalmente eu. Eu sobrevivi a um psicopata narcisista porque eu sou sanguínea e sou rápida, ligeira, e outro não tinha nada. O sujeito não tinha nem emprego. Mulherada, pelo amor de Deus, observe se esse canalha trabalha, procura a ficha dele, porque quem tá matando todo dia feminicídio são os narcisistas.
Homens normais não matam mulheres. Por que eles matam? Porque eles sabem que arrumar outro suprimento narcísico vai ser difícil. Um homem normal, um homem que tem seu emprego, um homem bonito, ou mesmo sem beleza, se a mulher dá um fora nele, ou vir com essas manipulações, ele cai fora. São homens sadios, que tá difícil. Agora, quando essa frase que a gente ouve muito, já tô até saindo do contexto, né, aí, se você me deixar, eu lhe mato. Isso são narcisistas, gente, porque eles sabem que para procurar outro suprimento vai ser fogo. Voltando à mãe narcisista, eles não estão nem aí para família, para filho, para nada. O único intuito de um narcisista viver no mundo é suprimento. Eles não estão nem aí que o filho sofra, que o filho está em outra cidade. Eles são vazios, eles não têm Deus. Eu fui o bode expiatório da família. Gente, eu não fui para o suicídio. Eu não fui para o suicídio porque Deus estava me guiando. Uma força extraordinária dentro de mim tinha. Ela abusava o meu psicológico e fisicamente, coisa que da cadeia hoje da cadeia. E depois me jogou para fora de casa. Isso daí, com menos disso, hoje em dia, duvida que um jovem que nasceu de 2000 para cá, ou ele vai para o suicídio ou ele mata essa mãe. Eu vou falar de novo. Hoje, um jovem, hoje em dia, eles iam ou para o suicídio ou ele matava essa mãe. Porque o jovenzinho dessa geração Z, quando tem a mãe narcisista, ela come o moidinho. Porque eles não estão nem aí mais, eles não têm respeito por essas mães. E eles estão muito foda-se. Então, por um lado, eu acho bom, porque essas mães fragilizam os filhos. Essas mães levam, gente. Mãe narcisista, gente, leva os filhos ao suicídio. Você vê mãe, quando tem um filho fora de casa, ela chora, se esgoela. Eu já vi mãe ficar noite e dia naquela cracolândia aqui em São Paulo, gente, procurando a sua filha, que não quer saber de vir para casa. A filha só tá o caco, pele e osso. E ela chorando. Mãe narcisista não tá nem aí, cara. São frias. Elas parecem. Eu como tinha uma visão muito ampla, eu via assim uma pessoa que não existe. Eu não tenho. Eu não sei quem é minha mãe. Eu não tive mãe. Porque foi uma narcisista. Eu só não fui pro suicídio porque eu fui forte. Muito forte. Porque essas mães. Tem gente que diz assim, nossa, você tá brincando? Isso tudo gente. O cara foi pro suicídio por causa da mãe. E não é o primeiro, nem o segundo, nem nada. Essas mães não tem Deus dentro. Narcisista, gente. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. E aí vai ser para outro vídeo. Elas são guiadas por demônios. Qualquer coisa que aconteça com nossos filhos, a gente sente na alma, ela não tá nem aí. Eu lembro que eu estava com a minha filha recém-nascida, eu estava na pior pendura. E eu fui lá pedir pouca coisa para ela. Ela simplesmente, parece que nem um bebê recém-nascido, neta dela. Isso daí aguçou o sentimento dela. Ela simplesmente, não posso fazer nada, desligou o telefone, vida que segue. Ah, mas se fosse você, Sandra, tem que... Gente, se fosse eu ia lá na casa da minha filha, nem que ele estivesse no Japão, mas eu ia fazer um jeito de ir lá, porque eu sou mãe. E se eu não tivesse nada, eu dizia, minha filha, um monte de palavras de reforço, palavras, às vezes a pessoa quer palavras, não quer nem dinheiro, gente. Eu estava passando por problemas financeiros terríveis, onde qualquer real para mim, e ela nem ligou. E sabe, enquanto isso ela ajudava uma instituição. A mãe narcisista, ela não sabe equilibrar. Ela
geralmente, essa minha mãe, ela tinha um filho, a filha de ouro. É terrível quando tem essa discrepância, não gosta de fulano, joga. Aí tem a filha de ouro. Quando é assim, gente, você tiver uma mãe dessa, vocês têm que ou cair fora ou dizer assim, olha, você vai ter que ir para um sanatório. Ou então coloca uma psiquiatra na cola dela. Porque a psiquiatra vai dizer, você é que está destruindo a família, não é o bode expiatório. O bode expiatório, gente, é a luz para criar essa família, mas ela destrói tanto que o bode expiatório não fica nem no banco de reserva. Coloca ela para fora desse jogo sujo. Porque ela conhece. Narcisista, eles lêem. Eles sabem quem são. A pessoa não sabe que ali é narcisista, mas narcisista sabe que o bode expiatório é dotada de todo, digamos assim, já o sentimento nobre, tem Deus dentro deles. O vídeo tá grande, né, gente? Entendeu? Então, o bode expiatório, ele vai guiar essa família, mas a mãe narcisista destrói. Destrói perante toda a família e os irmãos. E eu digo uma coisa, nunca que vocês vão resgatar o seu valor perante a família. Então caia fora, não vai resgatar, gente. Porque ela já deixou claro que vocês não valem nada. Só quem não vale nada é ela. Toda a sujeira que o narcisista tem de não aguentar, de ajoelhar e dizer, meu Deus, me tira esse mal de dentro. Eles não se prostram nem para Deus, para poder tirar esses demônios de dentro deles. Aí eles jogam a sujeira para o outro. Porque, gente, o que vai salvar um narcisista é eles deixar esse espaço vazio para Deus entrar. Mas eles não vão deixar Deus entrar dentro dele. Eles não suportam o bode expiatório porque é o oposto dele. O bode expiatório, gente, da família, isso que disse foi a doutora Jane, ele está representando, apesar, assim, logicamente que o homem, o grande Cristo, ele é muito em potenciação, mais elevado em sua grandeza. Mas o bode expiatório, mesmo pequenininho ali dentro da família, ele está representando o Cristo. Mesmo com seus defeitos, mesmo com suas coisas, mesmo com tudo, os erros humanos, mas ele está representando o Cristo. Então, a mãe narcisista odeia esse bode. Você acha que eles são quem, gente? Precisa eu falar que eles são demônios? É por isso que eles não querem que o bode expiatório guie a família. Gente, o bode expiatório são pessoas com carisma, com um coração enorme, gente. E ela destrói, ela quer destruir essa personalidade e essa característica do bode expiatório. Se você é um bode expiatório, siga a Deus. Não deixe ninguém tirar essa beleza que vocês representam. O Cristo, já vi 3 pessoas na psiquiatria, na psicologia e na terapia, falar isso. O bode expiatório é representação do Cristo na família, lógico, na sua pequeno para o grande homem. E a mãe narcisista, ela destrói, ela coloca toda a sujeira nesse bode expiatório. Então desapareça. Desapareça da família, dessa mãe, e se agarre a Deus. Nós temos que agradar a Deus, não mãe narcisista. Porque agradando a Deus, você está agradando o resto da sociedade, justamente. Não sejam boazinhos. Então, eu era o bode expiatório, saí, e é verdade, porque depois eu vou falar quais as características do bode expiatório. Deus, nós que somos bode, que resistimos, porque tem muitos que vão ao suicídio, é como se fosse um dos metais mais nobres, que passa por uma situação, gente, que a gente sai todo... parece que a gente sai de uma guerra, todo rasgado, todo sangrando.
Mas você que é bode expiatório, Deus lhe escolheu. Sangrando, um soldado. Deus não gosta apesar que essas pessoas que foram ao suicídio, que o pecado vai ficar nas costas da mãe. Pessoas que fazem o outro se suicidar, o pecado fica nas costas dele. Então, parabéns a você que é bode, venha ao nosso clube. Então tá aí as características do bode expiatório. Ele tem a característica de Cristo. Mesmo com todos os defeitos, mesmo que a gente não seja a perfeição de Jesus Cristo. Por isso que a mãe narcisista coloca toda a sujeira. Você para Deus, você é iluminado. Mesmo que ela jogue toda a sujeira só é suja só para fora. E elas são sujas por dentro. A alma delas são sujas. Então, gente, ó, dá um like, compartilhe, jogue para pessoas que estão passando por isso, entendeu? Para cair fora dessas mães, porque elas só têm a desgraçar a família. Só isso, tá bom, gente? Like, compartilhe, comentem, para ver se esse vídeo não fica aí parado. Então é isso, o bode expiatório é o Cristo. É o Cristo que representa. Mesmo com nossos defeitos. Todas as pessoas que são bode expiatório, ele nunca cai no mundão. Exceto se for aqueles fracos que eu não vou julgar. Que às vezes vai até para as drogas ou vai para o suicídio por causa dessas mães. Que destrói, gente. Vai na mente dessas pessoas. Eu sofri tudo isso, gente. São pessoas ruins. Ela morreu, não senti nada, porque não tive nada de bom para lembrar dessa mãe. Infelizmente, estou falando assim, estou abrindo meu coração até para vocês. Não tive nada, gente. Uma coisa pesada quando ela morreu. Eu tive que chorar para poder colocar essa, não de sentimento, mas de sentimento por mim. Se amem. Não chore pela mãe narcisista, chore para você e diga, eu mereço, eu sou a criatura, eu sou a pessoa que Deus ama, não mãe. Quem é mãe perto de Deus? Tá bom, gente? Se esse vídeo chegou até vocês, comente, compartilhe, mostre para uma pessoa que está sofrendo com essas pessoas, porque essas pessoas vivem na escuridão. Não devemos ter dó dela, porque vocês falam, você está errado, você tem que fazer tratamento, elas não ouvem e vão destruir. Então, a melhor coisa é desapareçam dessas pessoas, tá bom? Beijo da Sandra, tudo de bom, tchau, fica com Deus.